Na política, a regra que vale é prometer que vai fazer um monte de coisa para gerar notícia e depois não fazer nada do que prometeu, porque afinal de contas ninguém cobra, ninguém fiscaliza, ninguém se lembra do que aconteceu. O pessoal está sempre prometendo coisa nova, mas a gente está aqui para não deixar isso acontecer. O Elon Musk, né, o grande símbolo da extrema-direita mundial e aliado maior de Donald Trump, ele entrou para o governo americano com uma promessa que é muito sedutora dentro desse discurso neoliberal, que era de gerar uma eficiência tremenda no governo americano. Só para a gente trazer alguns números aqui, ele prometeu que iria gerar uma economia de 2 trilhões de dólares. Isso é quase um terço do orçamento público federal americano. Isso ele faria através daquele departamento de eficiência do governo, o DOGE, né, nos Estados Unidos. Ele saiu, né, há pouco tempo do DOGE, porque, enfim, foi um desastre a passagem dele por lá. É óbvio que ele aproveitou para criar todos ali os contatos, conexões e tentáculos necessários para manter a sua influência e todas as suas empresas, mas ninguém fala sobre o que efetivamente dos 2 trilhões de dólares que ele prometeu, ele conseguiu fazer. Pois sem muito alarde, ele saiu dizendo que tinha conseguido, né, uma economia de 170 bilhões de dólares, ou seja, ele prometeu 2 trilhões, né, e teria entregue menos de 10% do que ele prometeu. Só que as coisas vão ficando piores. O Financial Times fez uma análise detalhada e viu que os 170 bilhões de dólares que eles falaram que conseguiram economizar também são uma grande farsa. E o que você consegue verificar de uma maneira concreta seria uma economia de 31 bilhões de dólares. Então, nem 2 trilhões, nem menos de 10%, que são os 170, e seria de 30 bilhões de dólares. Dos quais, esses 30 bilhões de dólares, mais de um terço seria cancelando os contratos da USAID, que é a agência americana responsável por promover, né, desenvolvimento econômico nos países mais pobres e promover políticas que ajudem, né, países que vivem na miséria no mundo. Ou seja, mais de um terço dessa economia seria tirando, né, dinheiro que vai para os países mais pobres para diminuir a pobreza. Nada de eficiência, né? É parar de ajudar os países mais pobres. Só que aí vem a parte pior. Olhando com uma lupa maior ainda, quase 40% desses contratos que geram a economia de 31 bilhões de dólares também não podem ser verificados de uma maneira que comprovem essa economia que resulta nos 31 bilhões de dólares. Então a gente está falando, né, de uma economia estimada de em torno de 1% daquela que foi prometida. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele prometeu que ia fazer uma economia de 100, no final vai entregar uma economia de 1, que é uma economia principalmente baseada em tirar o dinheiro dos países miseráveis, e a turma acha que o cara é um símbolo da eficiência, que é um símbolo, né, do sucesso das políticas neoliberais e de Estado mínimo. É tudo uma farsa. E sempre que a gente põe a lupa, a gente vê isso.